Um dos responsáveis pela ascensão de Vladimir Putin foi Vladislav Surkov, conhecido como Mago do Kremlin, Rasputin do Putin, Maquiavel russo. Ele foi uma das pessoas mais poderosas da Rússia. A partir do livro O Mago do Kremlin, de Giuliano da Empoli, nós vamos entender como Surkov atuou na política russa. O livro O Mago do Kremlin, de Giuliano da Empoli, nos conta a história de Vladislav Surkov, que aparece no livro como Vadim Baranov. O autor troca os nomes. O livro é baseado em fatos e mistura ficção, principalmente na recriação de diálogos. Giuliano da Empoli é autor de Engenheiro do Caos, em que ele analisou o impacto das fake news nas eleições norte-americanas e italiana. Vladislav Surkov é a pessoa que trabalhou a imagem do Putin. Também consta que ele atuou nas fake news russas, sendo propagandista por trás da anexação da Crimeia em 2014. Surkov estudou artes dramáticas e fez mestrado em economia e antes de trabalhar para o Putin, atuou na diretoria principal de inteligência do Estado-Maior e no Instituto de Cultura de Moscou. No livro, Baranov, Surkov, aparece como diretor do reality show. Consta que ele é um grande leitor de literatura e um grande estudioso do stalinismo, de quem ele adaptou várias estratégias. Tudo começa no governo de Yeltsin, quando os oligarcas russos, liderados por Boris Berezovsky, veem em Vladimir Putin uma pessoa da FSB em que eles poderiam manipular. Só que logo eles percebem que cometeram um grande erro. Putin os manipula e os manda assassinar, inclusive. Surkov é fruto da União Soviética. Ele viu seu pai perder o seu mundo com o fim do regime. O pai de Surkov perdeu o trabalho, os privilégios e as honrarias do regime soviético. A única coisa que sobrou foi um apartamento abarrotado de livros de crítica marxista que ninguém mais se interessava. Vladislav Surkov entendeu muito bem o que os russos queriam. Eles queriam estabilidade. A nostalgia que os russos sentem não é do socialismo em si, mas da ordem, do senso de comunidade e o orgulho de pertencer a algo grande. No livro, Giuliano da Empoli faz uma grande análise da sociedade russa. Ele explica que os russos nunca serão como os americanos, que são felizes comprando um fogão novo, um carro. Os russos já não veem isso como um projeto de vida. A população russa está disposta a sacrificar seu próprio bem-estar por algo grande. E segundo Surkov, Baranov, personagem do livro, essa grandeza pode ter o nome de Stalingrado, Terceira Roma, Rússia Imperial, tanto faz. O importante é apelar para algo grande. Abre aspas aqui. Se ele quiser continuar vivo, cada povo precisa acreditar que nele reside a salvação do mundo, que ele existe para estar à frente de outras nações. Fecha aspas. Gorbachev e Yeltsin fizeram uma revolução, mas no dia seguinte os russos acordaram num caos, onde tudo o que eles conheciam tinha desaparecido. Seus heróis eram o soldado e o operário retratado nos cartazes das ruas e das estações de metrô. Em poucos meses tudo desapareceu e o novo herói se tornou o banqueiro. Ou seja, os russos estavam ressentidos com o Ocidente e perdidos sem referência nenhuma. A primeira coisa que Surkov trabalhou na imagem do Putin foi a autoridade e senso de normalidade, para depois trabalharem a grandeza da Rússia. Vadim Baranov, Surkov no livro, disse o seguinte: os russos estão cansados de charlatães. Eles querem ser guiados por uma mão firme que recupere a ordem das ruas e restaure a autoridade moral do Estado. Fecha aspas. O Putin representava o novo. Os russos não o conheciam e não podiam associá-lo a nenhum escândalo. E assim a campanha deu certo. Putin foi eleito. Quanto aos atentados terroristas, eles percebem que frustrá-los não valia a pena, visto que ninguém ficava sabendo. Porém, se o atentado acontece, o político pode declarar guerra, caçar os culpados e isso produz capital político. E foi assim que aconteceu com os atentados em Moscou, realizados, até onde sabemos, pelos tchetchenos. Há teorias de que esses atentados foram feitos pela própria FSB, antiga KGB.
porém não há comprovação. E Putin deu a seguinte declaração após o atentado: caçaremos os terroristas onde eles estiverem escondidos. Se eles estiverem num aeroporto, atacaremos o aeroporto. Se eles estiverem no banheiro, desculpem-me a linguagem, iremos atrás deles até na privada. Fecha aspas. Essa postura é o que os russos esperam de um líder forte. E Moscou vence a Segunda Guerra da Chechênia e esse fato aumenta ainda mais a confiança nos russos. Surkov aproveita para trabalhar a imagem do Putin como um líder forte. E nisso, oligarcas como Berezovsky ainda acreditavam que poderiam controlar Vladimir Putin e ficavam ligando e não eram mais atendidos. Putin estava de férias quando houve o naufrágio de um submarino nuclear chamado Kursk, da Marinha Russa. Alguns tripulantes morreram na hora, outros ficaram presos no fundo do mar. Esse acontecimento foi muito traumático para a população russa. Berezovsky, que era dono de uma emissora de televisão, e seus jornalistas começaram a explorar o ocorrido. Eles estavam simplesmente fazendo seus trabalhos. Mas isso não foi bem visto pelo Putin e Berezovsky teve que sair da Rússia. Berezovsky ainda convocou uma coletiva de imprensa, onde denunciou a falta de liberdade. Porém, a população russa não tinha nenhuma identificação com um oligarca como ele. Se ele fosse um escritor, reclamando que não conseguia publicar seu livro, ele teria uma solidariedade. Mas um oligarca, jamais. Berezovsky disse que o regime do Putin era pior que o soviético, porque a KGB tinha que dividir o poder com o partido. Agora, como o partido não existia mais, a FSB, antiga KGB, reinava sozinha. Surkov é um grande estudioso dos métodos stalinistas, e no livro, num diálogo recriado entre ele e Putin, o presidente russo disse que Stalin não é popular, apesar dos gulags e dos expurgos, mas por conta deles. No livro, esses casos foram discutidos. Os trens soviéticos estavam sofrendo uma série de acidentes. Stalin pegou o diretor das estradas de ferro e mandou fuzilá-lo por sabotagem. Isso não resolveu o problema das ferrovias, inclusive piorou. Mas ele criou uma válvula de escape para a raiva do povo. Quando faltou carne, Stalin mandou prender o comissário do povo para a agricultura e ele confessou, sob tortura, que havia batido vacas e porcos para desestabilizar o regime e fomentar uma revolta. Uma onda de indignação mesclada de alívio atravessava os soviéticos e tudo se explicava. A sabotagem é uma explicação muito mais convincente do que incompetência. Quando o culpado é apontado, ele é punido. A população se sente bem porque acredita que a justiça foi feita. Os processos stalinistas eram, no fundo, como megaproduções hollywoodianas e a via soviética do show business. E Putin se tornou especialista em fazer isso também. A partir dessa lógica, Mikhail Khodorkovsky, que era um oligarca famoso, foi preso. A mensagem era muito clara. Putin poderia prender os ricos e os pobres. Se ele prendia um oligarca como Khodorkovsky, imagina o que ele não poderia fazer com o russo comum? E assim como Stalin, Putin implementa um regime de terror. Na parte 2, pessoal, desse vídeo, nós vamos conversar sobre como Surkov criou um inimigo para a Rússia, como ele arregimentou a extrema-direita e a extrema-esquerda, também como eles trabalharam a Revolução Laranja dentro da Rússia. A Revolução Laranja ocorreu na Ucrânia, e como eles impediram que as revoltas se estendessem também para dentro do território russo. Também nós vamos entender por que acredita-se que o Berezovsky foi morto. E assim nós vamos entender a anexação da Crimeia e a Guerra Civil no Donbás em 2014 pela atuação do Surkov. Eu vou me parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente conversa sobre tudo isso amanhã, tá certo? Se você gostou desse vídeo, peço sua gentileza que você deixe o seu like. Se você não for inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreva, tá certo? Deixe o seu comentário, publique esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.